Bom, então vamos então agora à última parte. Vou falar pra vocês agora das tintas e dos pincéis, tá? Então assim, ó, as tintas eu vou deixar também na descrição do vídeo aqui embaixo, eu vou deixar um arquivo ali, um link para vocês baixarem um arquivo, onde eu vou deixar a lista com as tintas, as cores que eu mais uso, né, que eu, digamos assim, que eu recomendo. A minha recomendação está sendo baseada, por exemplo, nos projetos, tá? Nas minhas apostilas, naqueles projetos em que eu ensino e também no que eu uso, tá? Então, de repente, vão ter outras cores, outras coisas que outros artesãos vão usar e vão indicar pra vocês. Eu tô me baseando naquilo que vocês vão encontrar nas apostilas e naquilo que eu uso aqui nas coisas que eu faço, tá? Então, é isso que eu vou me basear, que foi o que eu me baseei pra passar as cores de tintas pra vocês. Uma coisa interessante nas tintas é que assim, algumas delas a gente consegue mudar o tom e ter o mesmo resultado, tá? Nem todas as tintas. Tem cores que a gente realmente vai ter que usar aquela, mas tem cores, por exemplo, no rosa eu gosto de sombrear com o vinho, mas às vezes a gente não encontra exatamente aquela cor, então eu consigo substituir, por exemplo, por essa aqui, ó, que é a arandano. Ela tem mais ou menos o mesmo tom e ela vai me dar o mesmo efeito. Então a gente pode mais ou menos assim dar uma olhadinha nas cores, né, da marca. Eu geralmente uso da Acrylex, então vocês podem usar, ver essas cores e de repente achar uma outra que seja próxima, um tom que seja próximo, que vocês consigam usar. Tem as cores mais usadas, que são cores que a gente vai usar sempre, e tem cores que aleatoriamente a gente vai usar. Então tinta, como eu já falei em tudo que eu acho interessante. Se vocês não vão começar a pintar, não começa a comprar tinta, tá? Eu vou fazer o EVA, mas eu não vou fazer o EVA pintado. Então esquece a tinta, esquece o pincel, tá? Vai fazer o EVA primeiro, vai descobrir como modela, vai descobrir como cola, vai começar a comprar um material, vai começar a fazer alguma coisa. E depois vocês vão então aplicar essa pintura. Já começa a aprender, começa a fazer um curso, busca como é que faz. Se já quer começar pintando, começa pintando. Mas assim, ó, se não consegue pintar ainda, se não tem essa prática, não enlouquece com isso. Vai fazer o EVA bonitinho, direitinho, vai cuidar do acabamento, vai cuidar de tratar de aprender a modelar e depois vocês vão passar então para pintura. Tá? Muita gente pergunta sobre a tinta de tecido. A tinta de tecido no EVA, ela cria uma camada emborrachada que ela descasca, tá? Então a minha recomendação é sempre usar tinta acrílica. A tinta acrílica é a que eu uso, é a que dá o melhor acabamento, é a que não descasca, é a que realmente adere, é a que dá o melhor efeito no EVA. E também pode usar tinta PVA? Pode. Substituindo, pode usar PVA, tá? Ela vai fazer o mesmo efeito? Vai. Obviamente que o acabamento com a tinta acrílica vai ficar muito melhor, mas ela vai funcionar também a PVA. Então vocês também podem usar a PVA na falta da acrílica, mas nunca usem a tinta de tecido, porque não vai fazer o mesmo efeito. Então, das tintas era isso, né? A gente deixei a lista para vocês, usar a acrílica, né? No lugar não usar a tinta de tecido. E as cores também vocês vão comprando aos poucos para ter. Os pincéis, o pincel é muito caro. O pincel ultimamente assim, tem estado com preços caros, relativamente caros. Mas a gente tem que pensar aquilo que eu falei lá no comecinho do vídeo. Ferramenta é investimento, tá? Então eu ter um bom pincel, se eu sei que eu vou comprar um pincel, eu não vou comprar um pincel no R$1,99. Eu vou comprar um pincel bom porque eu sei que ele vai tanto me dar o resultado que eu quero, quanto ele vai durar e eu vou fazer um trabalho bem feito, né? Não adianta eu ter um pincel ruim, que eu vou fazer um trabalho mais ou menos só porque ele custa mais barato. Então, se eu tiver que investir num pincel mais caro, é que nem a tesoura. Como eu falei pra vocês lá no começo, é que nem a tesoura. Eu não vou comprar uma tesoura ruim porque é algo que eu vou usar sempre. Então, eu vou investir um pouquinho mais naquilo que eu sei que eu vou usar sempre. Quem vai pintar o EVA, tem pincéis que a gente vai usar sempre. Então, é o chanfrado, o pincel liner, a gente vai fazer olhos, a gente vai fazer contorno, a gente vai usar um liner, a gente vai usar um filete, a gente vai usar um pincel para fazer luz, um pincel para passar, um pincel pra gente passar o blush na bochechinha da boneca, um pincel pra gente passar o verniz quando a gente finalizar o trabalho, né? O pincel chanfrado, que eu recomendo da gente ter 2 tamanhos,
né? Eu geralmente uso 16 porque eu já acostumei, mas a gente tem aqui, eu tenho 14, 16, o 12, então dependendo eu tenho um pincel um pouco menor. A brocha usa bastante, quer usar um stencil, quer fazer uma pintura, quer fazer um stencil, quer fazer alguma coisa, usa também bastante. O pincel, se a gente vai pintar os olhinhos, o pincel língua de gato, a gente tem que ter, que é esse pincel assim que parece mais chato, né? Mas só que ele é redondinho na ponta. Esse pincel ele facilita pra gente pintar coisas assim, que nem os olhinhos que a gente tem que fazer a voltinha, redondinho, então ele ajuda. Esses são pincéis, o liner, esses são pincéis que a gente vai usar sempre, né? Então em várias coisas. Por exemplo, eu vou começar a pintar o cabelo das bonecas, então eu vou usar um pincel hack, então eu tenho que ter esse pincel que é pra fazer pelo, que é pra pintar os cabelinhos das bonecas. Ah, eu quero fazer jeans, eu quero fazer pátina, eu vou precisar de um pincel chato com a cerda mais durinha, esse aqui de cabinho amarelo, né, pra gente fazer isso. Então vai muito do tipo de técnica, do tipo de coisa que a gente vai usar. Então é aquilo que eu falei pra vocês. Ó, pincel chanfrado e pincel, vou pintar, vou fazer sombra, vou fazer luz e sombra. Então eu tenho que ter um pincel chanfrado e eu tenho que ter um pincel que seja para fazer luz. Vou fazer boneca, vou fazer bichinho, coisinha, então eu preciso de um pituá para passar o blush na bochechinha, para não deixar a carinha lá lisa, eu vou passar o blush. Então eu vou usar esse aqui. Vou pintar olhos, eu vou precisar de um pincel língua de gato e eu vou precisar de um pincel liner. Assim como eu vou precisar também do pincel chanfrado. Então isso vai depender do tipo de trabalho que vocês vão fazer. E esses pincéis, os principais, eu deixei também na descrição, junto ali para vocês baixarem. Algumas dicas de pincéis eu também deixei. E vocês vão comprar, vocês vão ter que saber aquilo que vocês querem fazer. Então, olha, a ideia do vídeo é eu não tenho nada, então o que eu tenho que comprar para começar? Vai começar pintando? Então compra o pincel. Eu não vou começar pintando, porque eu só vou fazer as bonecas sem pintar e depois eu vou aprender a pintar e aí eu vou começar a pintar. Então tá, então não compra o pincel. Compra lá só esse aqui pra fazer a bochechinha da boneca e beleza. Não esquece, né, compra o pinta-bolinha pra fazer lá os pontinhos branquinhos na bochechinha, no olhinho. E a gente vai fazer isso, faz lá com a caneta permanente que eu falei, faz o olhinho. Que são os olhinhos mais básicos que eu fazia lá no começo, que eu também acho bonitinho pra gente fazer. Eu recomendo os pincéis da Condor para vocês usarem. Tanto que no arquivo que vocês têm ali para baixar, eu deixei discriminado as referências da Condor, tá? Que são os que eu uso aqui, todos eles são da Condor. Deixei ali para vocês todos a numeração da Condor para vocês poderem baixar. No site da Condor também tem algumas outras dicas sobre os pincéis que vocês podem acessar e também estar olhando e ver como é que funciona, porque senão eu vou ficar aqui 24 horas conversando com vocês e não vou falar sobre todos os pincéis. Então se vocês quiserem dar mais uma olhadinha, vocês podem acessar o site, que lá tem dicas, vídeos também sobre os pincéis deles. Vocês podem procurar pela referência ali do que eu deixei aqui no arquivo para vocês baixar. Esses são os materiais mais básicos, deixei para vocês ali no link na descrição. Deixei ali algumas dicas para vocês também. Vocês podem baixar, fazer o download. E não esquece, gente, esse vídeo é para quem tá começando. Mandem as sugestões de vocês. Não dá para fazer tudo, a gente também tá trabalhando agora com peças para festa. Então não tá dando para fazer toda semana como eu fazia antes, mas eu vou estar sempre trazendo algumas coisas, passo a passos. O pessoal andou pedindo para mim agora trazer algumas coisas da revista, porque não tá encontrando mais as revistas, então eu vou fazer uns passos também com as peças que foram para revistas, que fizeram assim, que são as mais pedidas, então eu vou colocar também. E os passo a passos eu mudei, deixei em formato de passo a passo porque fica mais rápido, né? Fica melhor para vocês assistirem, não fica muito maçante. O vídeo quando a gente tá fazendo é legal, mas demora muito, fica muito comprido, fica muito até chato de assistir, como esse. Não, né? É que esse é muita coisa, gente, pra falar, e não dá pra falar em 2 minutos tudo que tem que falar, é muita coisa. É muito material, é muita tinta, é muita coisa pra gente falar.
Mas assim, seria bem legal se lá quando eu tivesse começado, eu tivesse pelo menos assistido uma parte de um vídeo desse, muita coisa eu teria comprado e muita coisa eu não teria comprado. Então tá aí, ficou o vídeo com essas dicas pra vocês. Espero que tenha ajudado quem tá começando, espero que tenha dado pelo menos uma luzinha, ou quem não queria começar, quem não tava nem pensando nisso, tenha de repente ficado com aquela vontade de fazer também, tá? E quem já começou, de repente acha alguma coisa válida aí no meio disso tudo e também leva pra si. Obrigado pelo carinho aí nas redes sociais, estarem sempre acompanhando o trabalho da gente, sempre elogiando, sempre com muito carinho. Isso dá muita vontade de a gente fazer mais coisas. Curtam se gostaram. Não façam nada se não gostaram, não precisa apertar o botão de não curtir, eu não vou ficar triste. Não, brincadeira, gente, não gostou, pode descurtir, até fazer o quê? Mas se gostaram, curte, compartilha, manda pros amigos, compartilha nos grupos, manda ver aí pra todo mundo. Quanto mais a gente tiver visualização, quanto mais a gente tiver esse retorno positivo aqui no canal, a gente vai saber que vocês estão gostando e mais coisas a gente vai trazer, tá bom? Beijoca e até semana que vem.